Olá, para você que acompanha a TV Bom Dia, uma ótima tarde. Está começando mais um programa Bom Dia Notícias. E na edição de hoje você vai ver: polícia recupera cachorro furtado em Erechim. Também colisão provoca uma morte e deixa 3 feridos em São João da Ortiga. Mutirão de vacinação na UPA em Erechim para Covid-19 e influenza aconteceu no sábado. Em Erechim também estão abertas as inscrições para vagas na educação infantil. E o Rio Grande do Sul terá 13º dia de onda de calor nesta segunda-feira. Estas e outras informações você confere aqui e agora no programa Bom Dia Notícias. Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma semana nesta segunda-feira com mais um Bom Dia Notícias. E é claro, você continua acompanhando todas as plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia. Começamos então falando sobre a área de segurança, porque na última quinta-feira um cachorro foi recuperado, um cachorro que estava furtado foi encontrado e devolvido aos seus donos em Erechim. Na tarde da quinta-feira, a primeira delegacia de polícia, comandada pelo delegado Gustavo Secom, recuperou um cachorro, o Zeus, que havia sido furtado no dia 12 de janeiro deste ano, de uma residência situada no centro da cidade de Erechim. O animal foi localizado preso, amarrado em uma corda no pátio de uma casa no bairro Cristo Rei. O proprietário do imóvel não estava presente no momento em que os policiais chegaram no local. Logo depois, para a felicidade das vítimas, o Zeus foi devolvido ao seu lar depois de 8 longos dias longe de casa. Conforme o delegado Gustavo Secom, roubo de animais de estimação são tratados como prioridade na primeira DP, pois são crimes que causam um grande sofrimento nas vítimas, já que existe um sentimento de afeto entre os pets e seus proprietários. O delegado ainda referiu que bandidos não têm escrúpulos, muito menos qualquer tipo de empatia com relação às vítimas e não se importam com o sofrimento que irão ocasionar a prática do crime. Finalizou informando que o fato segue em investigação. Que barbaridade, né? Mais um crime que aconteceu contra os animais aqui na cidade de Erechim. E agora nós temos mais informações, porque no fim da noite deste domingo aconteceu uma colisão que provocou uma morte e deixou 3 feridos em São João da Ortiga. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite deste domingo, na RS 126 em São João da Ortiga. Conforme as informações divulgadas, 2 Gols colidiram frontalmente e acabaram pegando fogo momentos depois. Em um dos carros estavam 2 adultos e uma criança que foram socorridos por policiais que passavam pelo local e encaminhados ao hospital de pai e filho. O condutor, residente em São João da Ortiga, teria batido a cabeça e fraturado costelas. A caroneira, moradora de Machadinho, sofreu fratura em uma das pernas e escoriações na face. E a criança, que reside em pai e filho, fraturou um braço. No Gol ainda estava um cachorro de estimação que não foi localizado. No outro veículo viajava apenas o condutor, que faleceu no local. Ele foi identificado como Volmar Conte, de 29 anos, morador de pai e filho. Pouco após o choque, os 2 carros incendiaram e foram rapidamente consumidos pela chama. Tá aí as informações do site do Jornal Bom Dia. Esse acidente que aconteceu no fim da noite deste domingo e infelizmente acabou deixando uma vítima. E nós temos aqui mais um acidente que aconteceu no sábado, onde um carro parte ao meio após colidir em um poste e jovem perde a vida em Erechim. Na madrugada deste sábado, um grave acidente na rua João Caruso, em Erechim, tirou a vida de um jovem de 21 anos. Trata-se de Leonir Todelo Sabate. O jovem dirigia um Palio e, com a força do impacto, dividiu o carro ao meio e derrubou um poste, falecendo no local. Lenoir estava sozinho no veículo. Tá aí as informações, né? Acidentes registrados no fim de semana para reforçar, né? Você assiste essas tragédias, acompanha tudo que a gente posta para reforçar a importância da calma no trânsito, né? Muitas vezes você chegar 10, 15, 20 minutos depois do planejado
vale mais do que perder a vida em um acidente. A gente sabe que nem sempre a culpa é do condutor ou vários fatores determinam para que um acidente aconteça, mas você garantir a segurança dirigindo devagar, não fazendo ultrapassagens arriscadas e usando o cinto já somam muito, né, para que o seu trajeto seja feito com o maior cuidado possível. E agora nós temos a informação também de temporais que aconteceram em Erechim e na região do Alto Uruguai neste fim de semana. Na tarde do sábado, em Três Arroios, foi registrado chuvas, um grande volume de chuvas com ventos. No domingo também choveu neste município e nos outros municípios da região a chuva demorou a chegar, mas quando chegou em Erechim causou muitos estragos. Vários bairros ficaram alagados, pessoas ficaram ilhadas e você confere na matéria a seguir mais informações. Um forte temporal atingiu Erechim e partes da região do Alto Uruguai na noite deste domingo. Na capital da Amizade, muitos pontos da cidade ficaram sem luz. Alguns bairros foram alagados com árvores caídas devido à velocidade dos ventos. Conforme a Defesa Civil, o volume das chuvas foi intenso e registrado em pouco tempo. As equipes de apoio trabalham intensamente para dar suporte a todos os atingidos pelas chuvas. E no sábado aconteceu em Erechim um mutirão de vacinação contra a Covid-19 e também a influenza. E no próximo sábado, o ato se repete. A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado e também promoverá no próximo um mutirão de vacinação para atendimento exclusivo de vacinas contra a Covid-19 e da influenza H1N1. A ação acontece na Unidade Municipal de Referência em Saúde, antiga UPA, que fica na Rua Alemanha, 985, das 8 à 1 da tarde. Quem pode se vacinar? Vacinação contra a Covid-19, crianças com 11 anos, a primeira dose, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, jovem a partir de 12 anos, primeira e segunda dose, pessoas a partir de 18 anos, primeira e segunda dose, e também a dose de reforço. A vacinação, então, contra a influenza, o H1N1. Pessoas a partir de 6 meses que não tenham feito a aplicação no último ano. No caso das crianças, elas precisam estar acompanhadas de pais ou responsáveis e as comorbidades precisam apresentar o comprovante da doença e documentos como carteira de vacinação, cartão do SUS, certidão de nascimento e comprovante de residência. Para jovens e adultos, basta apresentar identidade, carteira de vacinação, cartão do SUS e também o comprovante de residência. E agora a gente fala da área da educação, porque iniciaram hoje as inscrições para a educação infantil de Erechim. A partir desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Educação abre novas inscrições para vagas na educação infantil, creche e pré-escola. Os interessados devem se cadastrar de forma presencial na Central de Vagas, que fica na Avenida Farrapo, 603, no centro. As famílias que já fizeram a inscrição no período de 2 de agosto de 2021 e 8 de outubro de 2021 não precisam realizar este novo cadastro. Tá aí a oportunidade, né, para você que necessita de vagas de creche, pode estar aí inscrevendo seu filho para que ele seja remanejado conforme a disponibilidade da Secretaria de Educação de Erechim. Nós temos aqui também o funcionamento das escolas estaduais no período de recesso. Por meio de memorado circular número 067/2021, a Secretaria Estadual de Educação disponibiliza as orientações de funcionamento das escolas no período de férias e recesso escolar de professores e alunos. Conforme consta no documento, as instituições de ensino devem estar abertas para atender a comunidade escolar e efetivar as matrículas entre os dias 3 de janeiro e 1º de fevereiro, com revezamento de servidores. A partir do dia 2 de fevereiro, as escolas estarão abertas no horário normal de funcionamento. Escolas de turno único devem atender de acordo com os horários das atividades durante o ano. Manhã, os horários são das 9 ao meio-dia, à tarde da 1 às 4 da tarde e à noite das 8 às 21 horas. Escolas de 2 turnos
turnos, os horários são das 10 às 15 horas. E as escolas de 3 turnos, das 13 às 20 horas. E agora a gente mostra um exemplo muito bacana do município de Barra do Rio Azul, de uma família da comunidade de Jubaré que adotou um sistema de cisternas e se salvou agora durante a estiagem. Confira! Atualmente, muito se ouve falar em problemas ambientais e um dos mais preocupantes é a escassez da água. Uma sociedade que há anos desfrutava da água em abundância, hoje já se depara com a falta deste bem tão precioso. No fim de 2021 e atualmente, o Rio Grande do Sul enfrenta uma estiagem de grande impacto. O início do ano, que normalmente era caracterizado como uma época com grande volume de chuva, sofreu uma seca que atingiu boa parte dos municípios gaúchos. Muito se ouve falar em problemas ambientais. No entanto, na maioria das vezes, o assunto é tratado apenas na teoria, o que não é o caso do município de Barra do Rio Azul. No interior, na comunidade de Jubaré, a família Fainello adotou uma nova alternativa em sua propriedade, a implantação de cisternas. Era uma ideia que nós já tínhamos há muito tempo, tanto é que nós já tínhamos feito a outra, que é sempre tem aquela ideia de que poder guardar água, guardar chuva para passar mais para adiante, né? E daí, agora que tem essa tecnologia, ela é, eu acredito, mais viável que um poço artesiano. Como que funciona a cisterna? Explica um pouquinho pra gente. Bom, chove daqui, ela passa por 2 sistemas de filtragem e vai aguardada lá, que daí eu sempre digo que é que nem dinheiro no juro, né? Dinheiro nós não temos, precisou estar lá, água também. A cisterna é um reservatório que tem como função fazer a captação e armazenamento da água para conservá-la. Podem ser armazenadas águas da chuva, potável ou de reuso. Um dos principais benefícios, além de ser uma medida socioambiental, é a economia. Por meio da instalação de uma cisterna, é possível economizar até 50% no valor da conta de água. E aqui na propriedade dos Fainello, em Barra do Rio Azul, é utilizado entre a família e o consumo dos animais 14 mil litros de água por dia, o que seria muito difícil se não existisse a cisterna. E a medida fez toda a diferença durante a estiagem. Ano retrasado era 2 caminhões por semana que vinha de água. Ontem aqui choveu 30 milímetros, então seria 30 mil litros de água só aqui, dá praticamente 3 caminhões, né? E esse ano não, entre fim de 2021 e 2022 a estiagem pegou forte, né? Se não tivesse a cisterna, teria prejudicado mais a propriedade? Com certeza, não ia nem ter água para tocar tudo o que tem. Agora tem aqui o sistema de resfriamento das vacas, que é para as vacas manter a produção alta, e agora até por ter essa segurança da água ali, a gente comprou mais 18 animais, que é para chegar entre os próximos dias, para aumentar a produção. Tudo graças à água, se não tem água não tinha como investir. O prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, destaca que a família é exemplo no município pela iniciativa e que o executivo sempre busca auxiliar medidas como essa. Nesse momento que vivemos uma estiagem aí de longo prazo, né, a família Fainello é um grande exemplo aqui para a região Alto Uruguai e para o Rio Grande do Sul. Aquele tema que nós viemos apontando, de não somente reagir quando a seca chega. Essa família em 2020 se preparou, investiu com recursos próprios, né, buscou, junto à instituição financeira, um investimento acima de R$68 mil. A Prefeitura Municipal auxiliou com a parte de máquinas, né, viabilizando a terraplanagem necessária para a execução dessa obra. E hoje eles têm mais de 1.200.000 litros de água acumulada, que desde dezembro estão enfrentando a seca com uma tranquilidade bem maior do que as outras propriedades. Então esse exemplo aqui é o que a gente vem tratando com o governo do estado, os municípios, enfim, que a gente possa estar auxiliando os agricultores com linhas de crédito, subsídios, enfim, para que, principalmente no setor do leite, gado de corte e outras atividades, possam estar investindo na cisterna. Aqui nós temos um pavilhão aos fundos de 1.000 metros quadrados, que cada milímetro que chove são 1.000 litros de água que vão para a cisterna. Então eu achei um grande exemplo e é isso que a gente fala para todos os agricultores, né, que junto com as prefeituras também busque junto às instituições financeiras linhas subsidiadas e faça esse investimento que é importante, porque a gente está utilizando essa água de forma racional, né, aproveitando a água da chuva para armazenar e enfrentar momentos difíceis e também economizando aquela água do lençol freático, né, que a gente utiliza então para o consumo humano. Então é um grande exemplo que deve ser seguido pelos demais agricultores. E nós estávamos justamente comentando aqui nos nossos estúdios de como começou a semana quente novamente, né? Sabe por quê?
porque o Rio Grande do Sul registrou o 13º dia de onda de calor nesta segunda-feira. A gente acompanha agora imagens do céu de Erechim e traz as informações para você, porque a onda de calor ingressa nesta segunda-feira no seu 13º dia, em mais uma jornada de temperatura muito alta e enorme abafamento. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado, mas no decorrer do dia ocorrem períodos de maior nebulosidade. O calorão deve dar trégua apenas a partir da quarta. Ar quente e úmido traz pancadas de chuva e temporais isolados com riscos de vendavais e granizo. A chuva é mal distribuída, mas pontos localizados podem ter precipitação intensa de curta duração. Em alguns locais já chove de manhã, mas a instabilidade maior é da tarde para a noite. A chuva impede maior aquecimento e máximas extremas em cidades em que pode chegar mais cedo. Uma frente fria cruza pelo Rio Grande do Sul entre quarta e quinta-feira, com chuva mais generalizada e temporais. E na sequência, ingressa uma massa de ar frio, colocando fim à onda de calor de 2 semanas. Até quarta faz muito calor, mas na quinta, sexta e no próximo fim de semana, os dias serão mais agradáveis. Tá aí uma notícia positiva, vamos aguentar firme até a quarta-feira, porque depois o calorão vai dar sim uma trégua. E agora a gente fala para você da Solar Imóveis, porque compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Se você tem o seu imóvel que você não está conseguindo alugar, não está conseguindo vender ou está procurando um imóvel, entre em contato com a Solar Imóveis. Lá toda a equipe está muito bem preparada para melhor te atender, te oferecer as melhores opções de imóveis e também divulgar aquilo que é da sua propriedade. Fique à vontade e entre em contato com os nossos corretores, que eles vão mostrar as melhores opções para você e vão te atender muito bem, fazendo boas fotos, uma boa propaganda, que facilita muito na hora de comprar ou vender. Porque compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Essa é a minha dica do dia para você, nosso espectador que acompanha o programa Bom Dia Notícias. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na sequência voltamos com mais informações. Ótima tarde para você! Mega Feirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de 1.000 metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de volta às aulas do material escolar, na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro, no prédio da antiga EMA, e na Avenida José Oscar Salazar, 901, no bairro Três Vendas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Voltamos então com o programa Bom Dia Notícias desta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. E agora a gente confere a opinião com o comentário do Igor Miller. Tivemos então no Alto Uruguai uma boa precipitação ontem, de maneira geral e parelha. Erechim chegou a chover, em média, quase 80 milímetros, ou quase passou disso. O problema é que foram chuvas, depois de muito tempo, chovendo esparçadamente, a precipitação, um grande volume de precipitação ocorreu aqui no Alto Uruguai. No entanto, esse tipo de chuva ainda não resolve o problema da seca na região, né, e nem aqui no município, enfim, no interior. Justamente porque foi uma chuva muito rápida, muito forte, muito intensa. Esse tipo de precipitação não é ideal para as lavouras, enfim. Mas é muito melhor do que se não tivesse chovido. Tivemos problemas também, né, em função do vento, né, e do alto volume de água, né, com alguns alagamentos em casas, enfim, áreas centrais da cidade, que simplesmente não deram conta do volume de água para drenar aquele volume de água. Mas a situação ainda continua complicada. É preciso chover mais, sem nenhuma dúvida, é preciso chover muito mais na região, né, para a gente começar a poder respirar. Ainda muitas famílias estão recebendo água, o auxílio, a água com o transporte de água pelas prefeituras, que fazem um trabalho fundamental e essencial nesse momento, levando água para as comunidades, porque todo mundo tem que fazer esse exercício um dia de ficar, que não é prazeroso e nem nada, de ficar sem água em casa, para ver como dificulta a vida, como uma vida fica difícil e pesada sem receber água em casa. E hoje, milhares de pessoas, famílias aqui no interior, na nossa região, estão sofrendo com isso, não tendo água para as necessidades mínimas e também sem água para alimentar os seus animais, o que aumenta ainda mais o drama dessas famílias. Então, por mais chuvas, só isso, nós estamos por mais chuvas na região. E o que tivemos neste fim de semana é melhor do que nada, mas ainda não resolve o caos e a problemática da seca na nossa região, que continua. E por isso, finalizando, todos, e o pedido é recorrente, economizem água, não façam desperdício de água de maneira nenhuma, porque essa situação não mudou ainda e continua ruim, e vai durar ainda um bom tempo. Um bom dia, uma boa semana, e é isso aí. Muito bem, este foi o comentário do Igor Miller e agora a gente vai para a etapa dos destaques do esporte com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa segunda-feira para ti, Ragnar, e para todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma semana importantíssima, principalmente para os times de Erechim, mas também com campeonatos acontecendo já de uma forma gradual e voltando à normalidade, assim como foi lá no final de dezembro, no ano passado. E agora a gente começa falando do vôlei, né, que tem destaque por aqui. Isso aí. No ano passado nós tivemos novembro, dezembro, com várias competições municipais acontecendo e já previa janeiro, fevereiro e março, pelo menos o departamento de esportes do município, que isso ia continuar. E de fato nós já tivemos a realização da Copa Pré-Mirim e também ontem nós tivemos a realização do segundo Grand Slam Municipal, a segunda edição dessa competição, que foi quase que um micro-regional com equipes aqui de Erechim e também da região, contou com a participação de alguns municípios como Concórdia, Xanxerê, Marau, Chapecó, Getúlio, Passo Fundo,
Nós estamos com a matéria aqui no nosso site, com essa notícia, e a equipe do Raça Vôlei ganhou, ficou com a primeira colocação. Foram 8 equipes, o departamento limitou para apenas 8 equipes, para não ficarem até muito tarde no ginásio do Ser Atlântico, onde foi realizado esse campeonato. E, mais uma vez, bem sucedido com as premiações, todo mundo comemorou, foi um domingo para o voleibol muito bacana. E assim como foi na Copinha Pré-Mirim, como foi no segundo Grand Slam, as demais competições do município, isso é, Campeonato Municipal, primeira e segunda divisão, no campo, bem como uma etapa que vai haver, juntamente com a Federação Gaúcha de Voleibol, a primeira etapa do ano no Circuito Gaúcho, que vai acontecer aqui em Erechim, deve contar com a participação do público e também com a participação de atletas e equipes, não apenas no município, mas também de fora, que movimenta muito não só a comunidade esportiva, como também todo o município, né, Agnara? Muito bem, agora a gente fala sobre o Ipiranga. O que você tem a dizer do Canarinho hoje, Eric? Por falar em movimentação, quinta-feira é o dia que toda a torcida do Ipiranga está esperando ansiosamente, porque é a estreia do Gauchão contra o São Luís, 19 horas, vai ser bastante quente, como tem sido. Então, ao que tudo indica, nós teremos um jogo um tanto quanto tranquilo, né? O horário das 19 horas, todo mundo sabe que o Colosso da Lagoa é um estádio muito frio, né? Mas esse primeiro momento no Gauchão vai ser bem tranquilo quanto a isso. E os ingressos já estão à disposição da comunidade, R$50 para quem quiser comprar nas arquibancadas. É bom lembrar que idosos, estudantes pagam metade do ingresso, então é R$25. E na sexta-feira nós tivemos o início da comercialização dos ingressos para o jogo entre Internacional e Ipiranga, jogo muito esperado, que acontece no dia 5 de fevereiro. 1.000 ingressos foram colocados à venda, mas ontem o presidente Adilson já nos informou à imprensa que a venda dos ingressos está bem encaminhada. Então, dos 1.000 ingressos que estavam à disposição, restam 800, porque 300 já foram vendidos. E correspondem tanto para o lado da torcida do Inter, para quem quiser assistir com a camisa do Inter, e quem quiser assistir com a camisa do Ipiranga, esses ingressos ao valor de R$80. São ingressos antecipados para as cadeiras superiores, 250, um pouco salgadinho, mas acessível. E é bom lembrar que esses ingressos estão sendo comercializados de forma antecipada. Então o pessoal já pode adquirir seus ingressos, a Secretaria do Clube também em alguns pontos específicos. E depois que esse limite for esgotado, dos 1.000 ingressos, aí o valor vai ser um pouco maior, né? Possivelmente esse valor deve aumentar. É bom lembrar que quem já tem seu ingresso para quinta-feira precisa ter o uso da máscara, e também a apresentação do comprovante vacinal é obrigatória para acesso ao estádio. Tá certo, então. E falando da dupla Grenal, qual a expectativa para esta semana, Eric? Muitas informações, desde a última sexta-feira, quando no Virando o Jogo nós falamos muito a respeito da saída do Douglas Costa, que de fato caiu como uma bomba no noticiário, na imprensa da capital e também em todo o país. E, ao que tudo indica, o Jean Pierre, que já havia sido descartado, está com um negócio bastante encaminhado para o futebol turco. Esses dois jogadores saindo compreendem aquele processo de reformulação em que o Grêmio fez, liberando quase que 14 jogadores. Nós vamos falar muito a respeito disso, Ragnar, no programa Virando o Jogo. Não apenas isso, porque o Internacional, depois de tanto levar chapéu, deu um chapéu no River Plate, porque está um contrato pré-assinado, um lateral direito, uma posição que inclusive foi exposta pelo departamento de futebol, inclusive pelo próprio Paulo Brax, que é o diretor executivo do Internacional, na chegada de Alexander Medina com uma posição que era prioridade, bem como volante, 2 pontas e um centroavante. O centroavante chegou, Wesley Moraes. O Inter ainda busca um volante, mas o lateral direito, que era uma peça fundamental, o Fabrício Bustos, do Independiente, já tem contrato pré-assinado internacional, está com muita intensidade tentando trazer o jogador não na metade do ano, que é o que prevê esse pré-contrato, mas sim agora, imediatamente, para quem sabe brigar para se titular no lateral direito. Mas nós vamos falar muito a respeito de Grêmio, Internacional, Ipiranga, e esse última semana decisiva para o Gauchão, que começa oficialmente na quarta-feira, no programa Virando o Jogo de hoje às 5 horas, Ragnar. Tá certo, muito obrigada, Eric, pela sua participação. Muito obrigado para o pessoal que esteve na nossa companhia. Um abraço para ti e para todo mundo. Certo, e agora a gente fala da previsão do tempo, porque para esta semana algumas alterações, né? O calor deve amenizar. E a gente fala o que acontece com o clima nesta segunda-feira. Confira.
Oi, gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho. A semana inicia com a atuação de uma forte onda de calor, que vai se intensificar nos próximos dias. Os especialistas estão alertando que as temperaturas podem passar dos 42 graus, que é a média histórica. Elas podem ficar entre 43 e 44 graus em algumas cidades. Lembrando que para ser considerada uma temperatura recorde, é necessário que elas sejam medidas com os equipamentos do Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda assim, por causa desse calor e da umidade que estamos observando nos últimos dias, pode ter alguma pancada de chuva no período da tarde e da noite, mas é de maneira escassa e ainda não resolve os problemas da estiagem. Vamos acompanhar os dados aqui da nossa região. Em Erechim, a mínima será de 21 graus e a máxima chega a 34. A umidade do ar fica em torno de 25% e pode chover cerca de 7 milímetros. Em Barra do Rio Azul, a mínima será de 26 graus e a máxima chega a 39. A umidade do ar fica em torno de 23% e pode chover cerca de 7 milímetros. Já em Estação, a mínima será de 22 graus, a máxima chega a 35. A umidade do ar fica em torno de 24% e também pode chover cerca de 7 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, este foi o programa Bom Dia Notícias desta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Obrigada a todos que permaneceram na nossa companhia, a você que curtiu, que comentou a nossa live. Uma ótima semana e lembrando que amanhã, a partir do meio-dia, tem mais informações para você. Continue acompanhando as plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia. Até amanhã!